Olá pessoal, tudo bem? Sou o Richard Laos. Essa aqui é a apresentação de liderança e é a aula 5, falando um pouquinho agora sobre metas e indicadores. Espero que vocês estejam gostando aí das aulas. Se puderem indicar o canal LHZ Consultoria, teremos sempre vídeo aí para a gente compartilhar um pouco de conhecimento, troca de experiências, que espero poder estar ajudando vocês aí a conhecer um pouco melhor o mercado e dando algumas dicas aí de gestão. Tá bom? Vou falar um pouquinho agora sobre metas e indicadores. E aí tem uma frase, começando com uma frase clássica aí de Deming, que é que o que não se gerencia não se mede, o que não se mede não se define, o que não se define não se entende e não há sucesso no que se gerencia. É uma frase profunda aí que muita gente usa. E aí eu achei legal que já deram uma brasileirada nela. Então, olhando na internet ali, eu achei uma adaptação que eu achei que fica mais claro para a gente entender, que é o seguinte: o que não mede não conhece. Quem não conhece não controla. Quem não controla chuta. E quem chuta não faz gestão. Então, resumindo lá, se fosse explicar aquela frase de Deming, é isso. Se a gente não mede, a gente não conhece, não sabe o que está acontecendo. Se a gente não conhece e não sabe o que está conhecendo, como que a gente vai controlar? A gente não controla. Se a gente não controla, a gente chuta. Eu acho que é 20, acho que é 30. É o famoso eu acho. Né? Se a gente chuta, a gente não faz gestão. Se eu acho que é 30, 40, 20, o certo é 10, não estou fazendo gestão. Então achei legal essa adaptação aí. Se vocês quiserem usar, é bem interessante. E aí, falando um pouquinho sobre metas e indicadores, então, meta é sempre um objetivo, tá? E indicador é um instrumento ali que ajuda a medir, mensurar, tal, alguns dados para olhar se você está atingindo seu objetivo ou não. Então, metas são um objetivo a ser alcançado e os indicadores são controles que auxiliam a atingir essas metas. E é sempre importante você ter no máximo ali 5 metas, 5 indicadores, 5 metas na verdade, ele está indicadores, mas é importante você ter sempre no máximo 5 metas importantes e bem definidas. E aí para cada uma dessas metas você pode ter ali vários indicadores para te ajudar a bater essa meta, ou você pode ter um indicador que te ajuda a bater várias metas. Então, de novo aí só para ficar claro, sempre é importante a gente ter no máximo 5 metas, tá? Uma vez eu vi um vídeo, tem até na internet aí de uma palestra do Carlos Brito da Ambev, em que ele fala isso, fala que o ser humano, se você pôr 30 metas, o cara não vai absorver, cara, não tem prioridade, não tem o que ele fazer. Então é importante que o time sempre tenha 5 metas claras, definidas, para o cara saber o que é a área dele ali, o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar. E aí, em cima dessas 5 metas, você vai montar os indicadores para te ajudar a pilotar isso. E aí, falando um pouquinho sobre meta, então, toda meta ela deve ter um objetivo gerencial, um valor a ser atingido e um prazo para a realização. Então, se a meta tiver objetivo, valor e prazo, ela é uma meta. Se a meta não tiver as 3 informações de forma clara, ela é tudo, menos uma meta. Então, se não tiver uma dessas 3 informações, não é meta, gente. Você tem que parar, sentar e rever. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? A meta ela não aceita desculpas. Ela é alcançada ou não. Então, exemplo de meta aqui. Então, a meta é emagrecer 3 quilos em 2 semanas. Tá? E a recompensa seria R$1 milhão. Se você emagrecer 3 quilos em 2 semanas, você vai ter um prêmio, uma recompensa de R$1 milhão. Então vamos lá, vamos ver se isso é uma meta. Emagrecer 3 quilos em 2 semanas. Ela tem um objetivo? Tem, emagrecer. Ela tem um valor? Tem, 3 quilos. Quanto quer emagrecer? 3 quilos. E ela tem um prazo? Tem, 2 semanas. Então, tendo objetivo, valor e prazo, legal, isso é uma meta. Tá bom? Ficou claro? Deu para entender, né? E aí, dentro dessa meta, vamos lá. Então, a meta é emagrecer 3 quilos em 2 semanas. E aí, como que funciona isso? Existe uma balança na frente de um cofre trancado com R$1 milhão dentro. E aí, eu me peso no início dessa prova. Eu estou com 89 quilos cravado ali. E dali a 2 semanas eu tenho que pesar 86 quilos. Que seria emagrecer os meus 2 quilos. Se eu emagrecer esses 3 quilos, se eu pesar 86 quilos, ali daria 2 semanas e pesar na balança na frente do cofre ali,
o cofre abre, eu pego R$ 1 milhão. Se eu pesar mais, ele não vai abrir, eu perdi o dinheiro. Então, passando-se 2 semanas, eu subo lá na balança, na frente do cofre, e me peso novamente ali. Vamos ver. E aí a meta era 86 quilos, a balança pesou 86,1. E aí começam as minhas justificativas. Ah, mas é que eu não fiz a caminhada todos os dias, tava muita chuva esses dias. Pô, choveu, eu não conseguia sair, pô, prejudicou, né? Não tenho culpa que choveu, nunca choveu tanto assim como nas últimas 2 semanas. Ah, teve um churrasco sábado passado e, puta, tava marcado há muito tempo, eu fui, cara. E aí lá, sabe como que é, não resisti e tal. Na outra semana teve uma festa de casamento também, já programada, docinhos, eu não ia fazer uma desfeita dessa. E um dia desses passaram vendendo trufa lá no setor, pô, queria ajudar a colega de trabalho, comprei 5 caixas ali. E aí a minha pergunta é, você tem várias justificativas porque você não perdeu os 3 quilos, né? Após você dar essas justificativas, o peso da balança reduziu? Não. A meta mudou? Ela foi alcançada? Não. Você ganhou o prêmio? Não, cara, você perdeu R$ 1 milhão. Então, os vencedores têm metas, os perdedores têm desculpas. Meta você bate ou não, cara. Meta não aceita desaforo, não aceita justificativa, não tem explicação, não tem desculpa, né? Ela não vai mudar. Então, meta você tem que correr atrás, atingir. Problemas surgirão, sempre vai ter, cara. Sempre vai acontecer alguma coisa, algum imprevisto, e você tem que ser criativo e virar. Assim também como irão acontecer fatores positivos, em que pode ajudar você a bater a meta rapidamente ali e tal, né? Então, mas eu acho que a frase mais legal e importante para você gravar isso é que os vencedores têm meta, os perdedores têm um monte de desculpa. Eles vão sempre trazer algumas desculpas ali, mas isso não vai mudar a meta ou o resultado. E aí, falando um pouquinho de metas, então, de novo, né, é importante você ter sempre 5 metas claras, objetivos ali, que te ajudem a conseguir esses resultados. E aí, falar um pouquinho de indicadores. Então, tem alguns indicadores para te ajudar a controlar algumas metas ali. Então, tem um indicador aqui, e os indicadores ajudam também a resolver alguns problemas operacionais para você entender o que está acontecendo. Então, lá na época que eu trabalhava em uma das empresas, uma das reclamações que o pessoal das autorizações tinham era que, mas a internação sempre manda para a gente as guias erradas, com não conformidade. Eu tenho que ficar devolvendo, isso atrasa o processo, isso demora. Eu sempre mando, mas todas? Não, todas não, Richard, a maioria. A maioria quanto? 51%? 52%? 60%? 70%? Não sei, mas é a maioria. Então vamos medir? Então vamos medir, vamos olhar se isso é um problema mesmo. Quando a gente começou a medir, não era a maioria, eram 15%. Então aqui é janeiro. Então, né, de 1.723 guias recebidas, 299 vinham com alguma não conformidade. Só da gente começar a medir e olhar isso, e as áreas, né, a internação saber que a gente está medindo, esses números começaram a cair. Então, toda vez que o cara mede, mostra o resultado, eu estou piorando. Então, os caras já começaram a ser mais criteriosos e olhar. E aí, lá em novembro, já de 15%, a gente tinha 8% só dessas guias chegando erradas. Então, de 1.700 recebidas, 144 guias chegaram com não conformidades. Vamos entender melhor esses números? Vamos. Então, a gente pegou aquelas 144 guias que chegaram com não conformidades e vamos entender quais são os motivos dessa não conformidade. Então, em 56 dessas 144 guias, que dava 39% dos casos, era senha inválida. Então, a senha, lá o cara colocava o número errado. E 42% dessas guias, 42 guias, que dá 29% dessas guias, era matrícula inválida. O cara colocou a carteirinha errada. E 24 guias, que dá mais de 17% dessas guias, era acomodação errada. Era para pôr diário de apartamento, ele colocou enfermaria, era para pôr enfermaria, ele colocou UTI. Que são pontos de atenção, cara. É só olhar ali e preencher corretamente. Se você somar esses 3 aqui, 52 com 60 dá 30, com 40 dá 56 com 24 dá 80, com 42 dá 122.
Se você pegar aqui, dos 144, 122 erros é sem a carteirinha e acomodação, e treinar o cara falando, cara, sem aqui, ó, letra dígito, carteirinhas são sempre X números e acomodação você lê aqui nesse campo. Seria resolver mais de 90% do seu problema. 90 não, 85% do seu problema. E os outros 15% que iriam sobrar eram outros motivos menores ou guia TIS não assinada. E aí você teria um número melhor ainda, e aí em vez de 8% você passaria a receber ali 2, 3% de guias erradas. Então olha como o indicador te ajuda a validar os seus processos e você montar plano de ação para resolver e para reduzir ainda mais, tá? E aí provavelmente você vai ter a sua meta atingida, porque se essas guias chegarem em melhor tempo, dentro ali do prazo esperado, você dá andamento mais rápido nessas soluções e provavelmente a conta vai ser faturada, entregue em um prazo mais rápido se o seu prazo, se a sua meta for entregar contas dentro do prazo, por exemplo. E aí falando um pouco agora de pontos de melhoria no processo. Não, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Falar um pouquinho de melhoria de processo, porque acho que o tempo já está estourado aí, a gente já está com 11 minutos. Espero que tenham gostado da aula aí. Até a próxima aula para a gente conversar um pouco de pontos de melhoria no processo. Até mais, gente.